Para a gente entender, então, esse conceito das relações binárias, vamos considerar aí dois conjuntos, o A igual a 2, 3, 4 e B igual a 2, 3, 4, 5, 6. E aí, então, o que a gente sabe? Né? Que o produto cartesiano é exatamente o conjunto de todos os pares ordenados x, y, onde o x, né, a abscissa, pertence a A e o y, que é a ordenada, pertence a B. Então, como a cardinalidade, né, o número de elementos de A é 3 e o número de elementos de B é 5, a gente sabe que o número de elementos do produto cartesiano é 3 vezes 5, 15 elementos. Nós não vamos listar aqui todos os 15 elementos. Mas aí, o que a gente vai considerar? Um subconjunto R, exatamente como sendo o conjunto de todos os pares ordenados do produto cartesiano de A por B, tal que x divide y, tá? Tais que a abscissa divide a ordenada. Então, veja, isso é um subconjunto, todos os elementos daqui pertencem ao produto cartesiano. Então, quem é esse R? Bom, é só a gente ver, né, os pares formados aqui. Então, por exemplo, 2 divide 2, então esse parzinho vai estar aqui. 2 não divide 3, 2 divide 4. Veja que é como se a gente estivesse formando cartesiano, né? Mas verificando quais estão no R ou não. Eu vou preencher então, e aí continuando, né? 2 não divide 5, 2 divide 6, né? 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, né, o 6 é divisível, o y é divisível por x. Eu vou completar aqui rapidamente. Tá aí, então, completei o nosso subconjunto R, dos pontos ou dos pares ordenados que obedecem àquela regra. E agora, se a gente quiser, por exemplo, representar geometricamente esses pontos de R, a gente vai lá e representa, né? Então, o parzinho 2, 2, o parzinho 2, 4, aqui não está muito na escala, né? O parzinho 2, 6, o parzinho 3, 3, o 3, 6 e o 4, tá? Então, esses 6 pontos em amarelo é que são o conjunto R. E aí, perceba, né, se a gente representasse todo o cartesiano, seriam mais pontos, né, inclusive esses pontos em amarelo. Além dessa representação, a gente pode ter uma representação num diagrama de flechas. Então, se a gente, por exemplo, representa aqui o conjunto A, né, como sendo aí os pontinhos, então, 2, 3 e 4, e o nosso conjunto B como sendo 2, 3, 4, 5, 6, o nosso R vai ser o conjuntinho aí das flechas. 2, 2, ou representado aí pelas flechas, né? 2, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 e 4, 4. Tá? Agora sim, então, o que está acontecendo? Né? Aqui a gente tem um elemento de A, que tem mais de uma flecha saindo dele, dois elementos, né, que tem mais uma flecha saindo dele. Tem alguns elementos aqui de B que não são atingidos por nenhuma flecha, tá? E assim por diante. Dado isso, então a gente pode definir, eu vou apagar essa parte aqui para a gente colocar as definições, o domínio ou dom, né, da relação R. Aliás, a gente não definiu a relação, tá? Então, uma relação R, de A em B é um conjunto R contido em A vezes B. Então, uma relação é um subconjunto do produto cartesiano de A em B, do produto cartesiano de A vezes B. Tá? E se o A for igual ao B, se por acaso a gente tiver aqui, né, o A igual a B, aí a gente tem o R contido em A ao quadrado, que é A vezes A, e aí a gente simplesmente diz que o R é uma relação em A. Agora,
A gente tem algumas definições importantes aí. Então, o domínio de R, o dom de R, ou D de R, né, em alguns, é o conjunto dos elementos de A, do X que pertence a A, tais que existe o Y em B, tal que o XY pertence a R, tá? Então, são todos os elementos das primeiras coordenadas, das primeiras entradas dos parzinhos que pertencem a R. Infelizmente, eu apaguei aqui, mas está representado na flecha. Então, quem são esses elementos? Então, 2 é um elemento tal que 2, 2, 2, 4 e 2, 6 pertencem. Então, existe aqui o y igual a 2, 4 ou 6, tal que o par pertence. Então, o 2 aqui vai pertencer ao domínio. O 3 também, existe lá o 3 e o 6, tal que o parzinho 3, 3, 3, 6 pertence à relação, né? E aí a gente até diz, né, que 2 está relacionado com 2, tá? Ou que o par 2, 2 pertence a R, tá bom? Então o 3 também, e analogamente o 4, porque tem o 4 que o parzinho está lá. Então, nesse caso, o domínio da relação coincidiu com A. Isso nem sempre é verdade para as relações, tá? Mas esse vai ser uma imposição para as funções, que a gente já vai ver em seguida. Mas para as relações, isso nem sempre é verdade, aqui aconteceu. O contradomínio da relação é onde as flechas chegam, simplesmente, tá? Simplesmente aí é o conjunto B, onde as flechas chegam. Só que veja que nem todos os elementos de B são atingidos por flechas. Daí por isso que a gente tem aí também o conjunto imagem, que distingue isso, né? O conjunto imagem é o conjunto, né, que a gente diz IM de R, é o conjunto dos elementos de B, lá do contradomínio, tal que existe um elemento de A, né, parecido aqui, existe um elemento de A, tal que o parzinho XY pertence a R. Em outras palavras, o conjunto imagem é o conjunto dos elementos do contradomínio que são atingidos por pelo menos uma flecha, ok? Então, aqui, por exemplo, a gente tem o 6 atingido por mais de uma flecha, o 2, o 3 e o 4, o 2 e o 3 atingido por simplesmente uma, e o 4 atingido por duas também, tá? Então, esses elementos existem alguém lá do A que está indo neles. Então, a gente vai anotar aqui, 2, 3, 4 e 6, ok? Veja que o 5 não pertence ao conjunto de imagem, não está sendo atingido. Por isso que a gente diz que essa inclusão aqui é própria. Está propriamente, nesse caso, né, incluído no contradomínio. A gente pode denotar aí por um CD de R, contradomínio de R, tá bom? Às vezes, a imagem pode ser também todo o domínio, tá bom? Dependendo da relação. Ainda das relações, vamos ver mais um exemplo aí para fixar bem esses conceitos aí de domínio, contradomínio e imagem, tá? Então, para os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a 1, 2, 3, consideremos a relação aí dos pares, né, a relação de A em B, dada por o subconjunto aí dos pares do cartesiano, tais que a abscissa é menor do que a ordenada, estritamente menor. Então, calculando essa relação R, o que a gente vai ter? Vai ter, então, o 1 não é menor do que o 1, ele é igual. O 1 é estritamente menor que o 2. O 1 é estritamente menor que o 3. 2 é estritamente menor que 3. Só, né? 3 não é menor do que 3. 4 não é menor do que nenhum deles. Então, veja, eu não vou representar geometricamente aqui no plano, né? Mas o R é o conjunto aí desses três elementos. Se a gente quiser representar aí por um diagrama de flechas, a gente teria então 1, 2, 3, 4. Melhor fazer o 4 do outro lado. 4, B. 1, 2, 3. E aí então pro R a gente tem o 1, 2, o 1, 3 e o
2, 3, ok? Então, quem seria aí o domínio de R, né? Domínio de R. O domínio de R, nesse caso, então é só os pontos de onde saem flechas. Então, nesse caso, é só o 1 e o 2. Veja que ele é diferente, ele está contido, mas ele é diferente do A. E isso não vai poder acontecer na função, tá? O domínio vai ter sempre que ser o conjunto de partida. Essa é uma das imposições. O contradomínio, o CD aí de R, contradomínio de R, vai ser do mesmo jeito o conjunto B, que isso não altera, e o conjunto imagem de R vai ser então só os elementos do contradomínio que são atingidos por flechas. Nesse caso aí, o 2 e o 3. Ok? Finalmente, então, a gente pode definir o que é uma função. Uma função ou aplicação f de um conjunto A em um conjunto B é uma relação, que a gente já viu que é, né? O que é uma relação? É um subconjunto do produto cartesiano, subconjunto de A vezes B, um subconjunto de pares. Só que para ser função, ela vai ter que satisfazer essa regra aqui adicional. Para todo ponto de A, para todo elemento de A, tem um único elemento de B, tal que o parzinho pertence a essa relação. Então, se a gente denota essa f aí por pares, né, do produto cartesiano, o que a gente tem é que para cada elemento de A tem um parzinho na relação f, né, na função f, com a abscissa x, né, para cada elemento com aquela abscissa, e ele é o único, tá? Com aquela abscissa só vai ter ele. Então, voltando aos exemplos que a gente tinha visto de relações, o que acontece aqui nessa primeira? Todos os elementos de A são levados por flechas em algum elemento de B, né? Então, o domínio aí coincide com A. O problema é que há alguns elementos de A que são levados em mais do que um elemento. Então, esse é levado no 2, no 4 e no 6. O 3 é levado no 3 e no 6. Então, por esse motivo, essa relação aqui não é função. Tá? Já essa daqui acontece que há elementos de A que não são levados em nenhum elemento do B. Então, essa aqui também não é função. Vamos ver exemplo do que é. Então, aqui nesses exemplos, né, todos os elementos de A, novos exemplos, cada um deles é levado em algum elemento de B. Veja que dois elementos de A são levados no mesmo elemento de B, não tem problema. O problema é se um elemento aqui tivesse sendo levado para 2 de B. Isso aqui não pode, tá? Dois podem ser levados no mesmo, tá? Aí mais para frente a gente vai ver que essa função aqui ela não é injetora, porque ela não leva um em um, tá? Mas ela é função, tá? Cada um está indo lá. Veja que sobram elementos de B, não tem problema. Contra domínio B, imagem só esses dois pontinhos. Aqui, cada um sendo levado no B. É no mesmo, mas não tem problema. O problema é se um daqui estivesse sendo levado em 2 de lá, então também é função. Essa aqui, né, não sobram elementos de B, o que a gente diz sobre a injetora, mas isso a gente vai ver com mais detalhe mais para frente. E essa aqui também, cada um vai lá, e essa aqui é uma biunívoca, né, que será uma função bijetora que a gente vai ver mais para frente também. Então, tá? Cada elemento aqui é elevado em um elemento lá. Novamente, para a gente ter as mesmas definições para a relação, tá? Domínio contra domínio e imagem. A diferença é que na função, o domínio vai ser todo o conjunto A, tá? O contradomínio é o conjunto de chegada, a imagem são os pontos que são atingidos. O que é importante ressaltar aqui é que, como para cada x existe esse único y, o y é uma função de x, está em função de x, depende somente de x. Então, para esse valor aqui, a gente tem um valor bem definido de y. É isso que a gente vai começar a explorar. E claro, né, aqui a gente está vendo funções entre conjuntos aí finitos. E a gente vai começar a ver funções que saem do R e chegam no R, que são as funções reais, né, de valor real, de uma variável real, depende apenas do x que é real, tá? Então, a ideia, o principal que fica é isso, tá? Cada elemento aqui tem um único valor bem definido de y. A função leva ele nesse valor e a gente vai começar a explorar algumas outras abordagens aí das funções.